Bom dia, irmãos. Hoje quero falar um pouco sobre um problema sério que a gente costuma ter, como manter a consistência do relacionamento com Deus. E vamos abordar de uma forma que a gente pensa, reflita até em aspectos humanos mesmo, em como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para realmente esse relacionamento ficar melhor. A gente conseguir hábitos mais construtivos e que ajudem a manter a nossa fé consistente, manter o relacionamento de Deus consistente, lendo a palavra, orando, tendo a disciplina, para adquirir conhecimento também sobre o nosso Deus. Porque graças a Deus a gente tem muito a conhecer de Deus e tem a principal ferramenta que é a Bíblia de conhecimento, e também a gente pode interagir com o nosso Deus através da oração. Então a gente tem muito espaço para abrir o nosso coração para Deus. Então é isso. A primeira dica que eu falo é para a gente organizar o tempo. Nessa realidade a gente acaba deixando sempre as coisas de Deus por último, deixando sempre o resto do tempo para Deus. A gente acaba achando diversas outras prioridades e acaba se resumindo a isso, tendo menos tempo para Deus. Então o que eu fiz? Eu organizei o meu tempo de uma forma que acabou sendo mais fácil. Eu acordo mais cedo para separar esse tempo para Deus. Eu acordo normalmente 5 horas, ultimamente tenho acordado 5h30 porque está mais complicado, mas eu acordo e separo 1h30, 2 horas, eu consigo ter quase todo dia com Deus. E esse tempo também é o tempo que eu tenho para cuidar dos meus filhos enquanto a minha esposa descansa. Então às vezes acaba misturando as coisas um pouco, dependendo do dia nem sobra tempo que eu queria para Deus, aí eu tenho que colocar em outro horário. Mas acontece, a vida a gente organiza tudo para ter o mínimo de imprevistos possíveis. Mas é isso, e daqui a pouco eu falo outras coisas, outras dicas. Mas lembre-se, organiza seu tempo, separa um tempo que você tem uma maior probabilidade de não ser interrompido, de não ter distrações, e foca nisso mesmo. Foca em manter a consistência do seu relacionamento com Deus. Depois a gente conversa mais. Abraço! Bora, irmãos, seguindo aí no segundo dia das dicas da consistência, para a gente manter a fé consistente, para a gente manter a disciplina, manter a intimidade com Deus e não se afastar, não fazer isso casualmente. Uma dica que eu dou é: fixa um horário para o seu momento devocional. Assim, para você programa, para você ter um horário específico, um horário do seu dia que dificilmente você vai ser interrompido. Porque pensa comigo, a gente tem muita programação, a gente tem muita correria, imprevistos, essas coisas, e acaba sempre sobrando. Se a gente for deixar sobra, nunca sobra tempo pra gente fazer nada. Então o que eu recomendo realmente é você fixar. Como eu falei, o meu é 5 horas da manhã. É o horário assim que eu mais gosto. Normalmente é um horário que é bom, que meu dia já começa com pensamentos lá no alto, já começa com Deus, já começa glorificando o Senhor. Mas aí varia também. Tem alguns dias que o imprevisto acontece e eu acabo fazendo durante o dia mesmo, porque é o normal. Então essa é a segunda dica que eu dou pra gente fazer esse segundo dia aí, que já vai logo com a terceira dica também. É fundamental você pegar e aproveitar os momentos que você tem. Você não pode ficar preso se sobrar tempo, se eu não tiver que fazer nada, ou se eu tiver horas livres para fazer. Você pode fazer em momentos rápidos. Pode fazer, por exemplo, você tem 20 minutinhos ali,
pega, lê a Bíblia rapidão, lê o que você pode ler, lê com foco, sem distração. E esses 20 minutos vão te ajudar, vão te santificar também. Então, aí você organiza seu tempo depois para ter uma leitura mais aprofundada e vai fazendo com o tempo que vai aproveitando todo momento. Por exemplo, eu no meu trabalho eu tenho alguns intervalos que eu tenho que esperar 10, 20, às vezes meia hora. E aí eu aproveito até para gravar os vídeos mesmo, por isso que normalmente eu gravo no carro. Por isso aí eu vou aproveitando essas oportunidades. No próprio trabalho mesmo eu escuto pregações, louvores e vou me aproximando de Deus das mais diversas formas possíveis. E com a tecnologia a gente tem um privilégio enorme de ter vários meios de se alimentar mais da palavra. Para quem está começando é ótimo ver outras pregações, ver outras pessoas com uma base bíblica mais aprofundada discutindo assuntos, e até te estimulando a ler mais, a você começar a entender o contexto da Bíblia, o contexto de cada livro, o contexto de cada capítulo, e essas coisas isso vai acabar encaixando também. Então fica 2 dicas aí para hoje. Fixa o horário, cria um horário fixo, programa certinho, aquele horário X para X, e manter a disciplina, tentar manter o máximo possível. E a outra dica é aproveita todas as oportunidades. Às vezes você não vai conseguir fazer no horário que você programou, por um imprevisto qualquer, trabalho, acontece, vida é assim mesmo. Aí você aproveita essas oportunidades, esses intervalos. Se você procurar bem, no seu dia tem alguns espaços livres, às vezes espaços pequenos, mas que podem ser preenchidos da melhor forma possível. Então, essas são as dicas de hoje, beleza? Abraço! Então, galera, a gente segue aí nas dicas para manter a consistência na fé cristã, manter a consistência do seu relacionamento com Deus. E essa é a quarta dica. A quarta dica que eu dou é uma dica que é muito esquecida às vezes, que a gente tem que buscar bastante, mas ela não é tão falada assim, que é uma recomendação que eu falo muito, mantenha amigos cristãos. Busque amigos cristãos, busque relacionamentos cristãos. Busque pessoas que você pode compartilhar a sua fé, que você pode conversar sobre a sua fé, que você pode conversar sobre tudo que você está passando. Às vezes alguns obstáculos, às vezes alguns pecados que têm atormentado, tentações que têm aparecido, até mesmo coisas que Deus tem falado com você, coisas que você aprendeu na palavra, que às vezes a pessoa viu de outra forma, outra interpretação. Aí vocês conversam e às vezes chega num denominador comum, às vezes não, mas criar essa conversa, a convivência com pessoas cristãs acaba ajudando, acaba fortalecendo a sua fé também. Porque é complicado você manter a sua fé sozinho. Aliás, o cristianismo não foi feito para ser sozinho. Tanto que um dos mandamentos mais importantes, o segundo, né? O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. E além de amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus ainda subiu o nível. Ele falou para amar ao próximo como ele nos amou. Então a gente tem que entender que o cristianismo não é para ser vivido sozinho. E não é feito para salvação só individual e acabou. O cristianismo é em comunidade, a nossa missão é buscar pessoas, buscar almas para Jesus. Então você viver de acordo com a palavra, você tem que estar unido de pessoas, você tem que congregar. É fundamental você achar uma boa igreja, uma igreja que te edifica, uma igreja também que você pode edificar,
Porque hoje em dia, infelizmente, a pessoa só quer ser edificada, não quer edificar a igreja e os membros. E isso acaba diminuindo a qualidade das próprias igrejas e dos próprios cristãos em si. Por isso muitos cristãos são questionados, porque ao invés da pessoa buscar edificar o lugar onde está, a cidade onde está, o bairro onde está, os cristãos estão virando peso na sociedade, virando peso no seu trabalho. E é tudo uma falta de sensibilidade de perceber que a fé, a salvação é individual, mas a nossa fé é em conjunto. Deus no plano final de Deus não é a nossa salvação. O plano final de Deus é ter todos os seus filhos com Ele. A criação plena não era para ter o pecado e para Jesus ter que morrer pela gente. Jesus morreu por falha nossa, para a nossa redenção. Mas a vontade de Deus era muito além disso, muito além da salvação. A salvação não era nem para ter acontecido, era para a gente ter vivido com Deus sem interferência do pecado. Se a gente fosse ver a vontade plena do Senhor. Aí veio o pecado e a história está toda aí. E Jesus é fundamental, o sacrifício de Jesus é fundamental nisso. Mas a gente tem que perceber que vai além. Que a gente tem que ir em comunhão. Tem que seguir em comunhão com os irmãos. Aprender a lidar com as diferenças para a gente crescer na fé juntos. E justamente por isso você tem que ter o discernimento. Justamente por isso você tem que ter amigos, tem que conversar com pessoas a respeito da fé, para não ficar aquela coisa assim, a sua visão é certa e acabou. Às vezes não. Às vezes você está interpretando a Bíblia de uma forma errada. Às vezes você tem algum pensamento que acha que é de Deus, mas não é necessariamente. Às vezes é só uma coisa que você acha boa e você quer colocar como doutrina religiosa, mas não é. Então, é fundamental você criar laços, porque o ferro afia o ferro. Então, a nossa união vai, ao mesmo tempo que gera o atrito e vai afiando a gente, vai dando mais habilidade para a gente, mais serventia para a gente no reino de Cristo. Então, é fundamental. Essa dica é fundamental. Espero que vocês sigam ela aí na vida de vocês, porque ajuda muito. Tenha amigos cristãos e mantenha seus laços fortes com eles, tá bem? Qualquer coisa aí, só mandar aqui mensagem para nós. Tudo certo? Abraço. E aí, irmãos, tudo certo? Então vamos para a quinta dica. É uma dica fundamental. É uma dica que serve em vários aspectos da nossa vida e não podia ser diferente na nossa fé. Como nós somos seres falhos, a gente tem que ter a consciência que não podemos parar em cada falha nossa. Então a dica é simples: continue depois que falhar. Porque esse é o diferencial de quem vive quem vai para a excelência e quem fica raso. Se você para na primeira vez que você falhar, simplesmente acaba com todo o processo. Mas se você continua, a disciplina vai tornar hábito e vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais prazeroso também você manter esse hábito. Isso é fundamental na nossa fé. Porque a gente tem várias obrigações. Como cristão, a gente tem vários mandamentos do Senhor e o principal é manter o relacionamento com Ele, manter a intimidade com Ele. Então, a gente você não fica íntimo de uma pessoa se você tem contato muito pouco. Você não fica íntimo de uma pessoa que você só vê aos domingos de longe, que você só vê alguém falando sobre aos domingos, 2 horinhas, por casa, tranquilo. Se você não cria uma convivência com Deus, se você não cria um laço com Deus, você acaba
se perdendo, porque é normal. Você não vai dar valor para uma coisa que você só... a única diferença de você ser crente ou não é que você tem que estar na igreja aos domingos à noite. Só essa obrigação aí que te faz crente. Porque se for isso, não faz nem sentido. Não faz nem sentido você buscar uma coisa que não te agrega nada. E é por isso que a gente tem que pensar melhor. Que a gente tem que tentar melhor. Que a gente tem que adquirir a intimidade com Deus. Que a gente tem que descobrir também o que Deus quer da gente. Porque a gente pensar que o amor de Deus é apenas a salvação, vai acabar naquela coisa. Pô, acredito em Jesus, a fé me salva, tranquilo. Beleza, mas isso não é tudo que Deus tem pra gente. A vontade de Deus é muito além disso. A vontade de Deus é ter todos os filhos com Ele, buscar cada filho, e a gente pode ser parte desse processo, de diversas formas, cada um com o que foi dado, cada um com todos os aspectos que foi dado por Ele. Desde financeiro, desde habilidades, desde talentos, desde qualquer forma, a gente tem que ir. Então, o que a gente tem que entender é isso. A gente tem que deixar Deus agir em nós. A gente tem que parar de achar que... ah, meu Deus, eu falhei. Não posso fazer mais nada para Deus porque eu falhei nisso ou naquilo. Não. Você pede perdão, o arrependimento e vai e corre atrás de novo. E vai com mais força. Tem que manter a consistência. Tem que manter a agressividade, a intensidade. Se falhou, pô, droga, falhei. Vai mais forte, aumenta o seu nível para justamente não acontecer aquela falha de novo. Para você tá lá, você tá orando, não, isso aqui é passado, já errei aqui, não erro mais, me arrependi, Deus me perdoou. Então vamos seguir em frente. Deus está cada vez melhor, então é isso. Tudo certo? Então a dica é essa, irmãos. Segue o jogo. Vai com firmeza. Falhou, se arrepende, pede para Deus, isso vai te ajudar no processo e volta mais forte ainda, beleza? Essa é a quinta dica, mas amanhã tem outra. Simbora!